gente fala sobre a crise financeira dos estados brasileiros. 46 bilhões de reais. Esse é o saldo negativo acumulado do balanço orçamentário dos estados entre o mandato anterior e o atual, Raquel. Pois é, Aline, a gente conversa agora com a Gabriela Bride, no Rio de Janeiro, porque 8 estados estavam com superávit orçamentário e aí passaram a ter um déficit no acumulado do governo. E um desses estados é o Rio de Janeiro, né, Gabriela? Bom dia. Oi, Raquel, Aline, bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. O Rio de Janeiro é o maior exemplo, com um déficit de 20 bilhões de reais. Mas a gente já pode dizer que essa é uma crise estadual generalizada. Boa parte dessa crise, claro, se dá à recessão que o Brasil enfrentou nos últimos anos e que tem reflexos nos atuais mandatos dos governadores. Além disso, muitos problemas, como despesas engavetadas e caixas negativos, vieram transferidos dos mandatos imediatamente anteriores. A gente tem que acrescentar nessa conta também a queda da receita e o desemprego, que fez com que muitas pessoas que usavam serviços particulares, principalmente de educação e de saúde, viessem a procurar o serviço público, aumentando essa demanda. A gente separou algumas artes para mostrar para vocês como é que está a real situação. Quando a gente compara os resultados fiscais e estaduais do atual mandato e do mandato imediatamente anterior, foi uma virada bilionária. A gente veio de um cenário onde acumulava um superávit total nas contas estaduais de 11 bilhões de reais e foi para um déficit de 35 bilhões de reais. E aí, colocando na ponta do lápis, foi uma diferença de 46 bilhões de reais. 8 estados, como vocês falaram, estavam com superávit orçamentário no mandato acumulado entre 2011 e 2014 e passaram a ter um déficit acumulado no governo atual. A Bahia, por exemplo, passou de um superávit de 3,9 bilhões para um déficit de 938 milhões de reais. O Mato Grosso, com um superávit de 146 milhões de reais no governo anterior, para um déficit de 270 milhões de reais. A Paraíba passou de um superávit de 160 milhões para um déficit de 154 bilhões. Pernambuco passou de um superávit de 228 milhões para um déficit de 139 milhões de reais. O Rio de Janeiro, como a gente falou, saiu de um superávit de 288 milhões de reais e agora um déficit de 20 bilhões de reais. O Rio Grande do Norte, superávit de 3,2 bilhões para um déficit de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Santa Catarina, que tinha um superávit de 745 milhões, passou para um déficit de 133 milhões. E Sergipe, que tinha um superávit no mandato anterior de 176 milhões de reais, passou agora para um déficit de 179 milhões. Apenas 3 estados melhoraram a situação de um mandato para o outro: Alagoas, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Eu conversei mais cedo com o Raul Veloso, que é o economista que levantou esses dados e fez essa análise. Vamos ouvir o que ele disse. Nunca houve, até onde eu conheço pelas estatísticas, uma situação tão grave como essa, porque os estados, diante desses déficits que nós já comentamos, eles, em princípio, não têm para onde correr para financiar esses déficits, porque todas as torneiras foram fechadas pelo governo federal. Os governadores que estão aí hoje tiveram o azar também de ter seu mandato coincidindo com os 4 anos da maior recessão da história do país. Então, quando eles entraram nos seus postos, a recessão estava se instalando e eles não tiveram muito o que fazer, a não ser encarar as dívidas que lhes passaram os mandatos precedentes. Se tem um percentual de culpa aí a atribuir aos atuais gestores, eu não sei se isso chega a 5% do total do problema. 95%, pelo menos, seria a responsabilidade das administrações anteriores.